Tudo bem? Na nossa conversa de hoje, nós vamos falar da crise do feudalismo na Europa Ocidental durante a Idade Média. E é importante nós começarmos a analisar essa crise com as Cruzadas, com o Concílio de Clermont em 1095, onde a Igreja organizou expedições para libertar a Terra Santa, Jerusalém, dos turcos seljúcidas, que impediam a peregrinação dos cristãos. As Cruzadas têm as suas origens, na minha concepção, lá no cisma do Oriente, quando tens a ruptura do cristianismo. E com a perda de prestígio na parte oriental, a Igreja de Roma, ou seja, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela volta os seus olhares para o Oriente, justamente porque no Ocidente, na Europa Ocidental, a Igreja Católica é proprietária de 1/3 das terras. Não tem mais para onde crescer. Então ela vai procurar ampliar a sua área de expansão, o seu cristianismo, para o Oriente. Quem é que participava das cruzadas? Os pecadores na procura de indulgência, os endividados à procura de moratória, os comerciantes das cidades da Península Itálica para ter contato direto com as especiarias das Índias, os nobres em virtude da lei da primogenitura. Todos esses grupos de pessoas sociais, enfim, cristãos, participou efetivamente das cruzadas. E é importante nós destacarmos que uma das principais consequências dessas expedições militares religiosas é a reabertura do mar Mediterrâneo para as atividades comerciais. E aí é que tu começa a contextualizar a crise do feudalismo. Justamente porque no sistema feudal a economia é fechada, agrícola, autossuficiente, de subsistência. Com o ressurgimento das cidades, o renascimento comercial urbano em virtude das cruzadas, o sistema feudal começa a entrar em colapso. Cada cruzada, e nós tivemos oito oficiais, são rotas comerciais diferentes. E basicamente boa parte dessas cruzadas passavam pelas cidades italianas. Não existia Itália, mas é na Península Itálica. E a partir das cidades da Península Itálica, eles vão migrar principalmente para o norte da Europa, para o Mar do Norte, por duas rotas, ou via marítima, criando entrepostos nas costas mediterrâneas e atlânticas da Europa, ou vias terrestres, desenvolvendo feiras e vilas no centro da Europa, até chegar no norte. Havia uma região muito rica que é a Flandres, onde hoje é a Bélgica. Então, cada cruzada correspondia a uma rota comercial diferente e a reabertura do mar Mediterrâneo causou o renascimento comercial e urbano, que em um primeiro momento foi benéfico para o senhor feudal, porque essas vilas e feiras, que na verdade eram fortificações, elas eram desenvolvidas nas terras do senhor feudal, pagando tributos e impostos. E isso fez com que se fortalecesse o poder feudal num primeiro momento. Agora, com o desenvolvimento das cidades, dos burgos, nós tivemos a Carta de Franquia, que é a independência da cidade, a desvinculação da cidade medieval do senhor feudal. E aí tu começa a ter mais crise nos senhores feudais, que num primeiro momento se beneficiou, mas depois começou a ter dificuldade, inclusive, para manter o seu servo, o seu trabalhador rural. Então nós temos as cruzadas reabrindo o mar Mediterrâneo para o comércio, e esse comércio no Mediterrâneo reestruturado tens o renascimento comercial urbano. As cidades medievais eram denominadas de burgos. E nos burgos nós temos uma classe social vinculada às atividades mercantis.
a burguesia. É nesse contexto que surge o burguês, que é o setor social vinculado ao comércio. Vale destacar também que no século XIII, aproximadamente, nós tínhamos na Europa Ocidental 50 milhões de pessoas. 50 milhões de pessoas. E a capacidade de produção agrícola não acompanhou esse crescimento demográfico. Mesmo com a rotação dos campos, mesmo com a variação de gêneros agrícolas, não foi suficiente a produção para abastecer e dar condições de alimento para 50 milhões de pessoas. No feudo, que já está em crise, tu tens as terras comunais, que muitas delas tinham florestas, onde os nobres praticavam a sua atividade de lazer principal, que era a caça. Então, ao invés de ampliar a atividade agrícola, as áreas agrícolas dentro do feudo, os caras preferiam continuar com as suas atividades de caça, o que dificultava também a produção de alimentos. Evidente que a produção de alimentos diminuindo vai afetar principalmente o pobre, porque o produto fica mais caro. E nessas feiras, vilas que vão dar origem às grandes cidades medievais, nós temos a figura do cambista, que é o sujeito que troca as moedas, né? E depois desses cambistas vão se desenvolver os bancos, os primeiros bancos a surgir na Europa, justamente nesse contexto. Uma outra questão importante que se destaca com relação à reabertura do mar Mediterrâneo para o comércio é que muitas embarcações que vinham do Oriente vinham com a peste negra, a pulga dos ratos. E como a população europeia já tinha dificuldade de alimentação, já não produz tanto anticorpo, tu tens a peste bubônica, também chamada de peste negra, matando no século XIV aproximadamente 1/3 da população europeia. 1/3 das pessoas da Europa Ocidental foram afetadas pela peste bubônica, pela peste negra. E isso é importante nós destacarmos, porque esse desenvolvimento comercial gerado pelas cruzadas, que reabriu o mar Mediterrâneo para o comércio, não trouxe só especiarias e riquezas do Oriente, trouxe também o intercâmbio de ideias, o intercâmbio cultural e o intercâmbio das doenças, né? Das enfermidades. Isso é importante nós salientarmos, porque o século XIV se intensifica os problemas do sistema feudal, com a fome, com as guerras e com os conflitos, com as rebeliões camponesas dos jornaleiros, Wattiller na Inglaterra, Jacques Ries na França, Siompe em Florença. Nós temos a superexploração do servo, porque à medida em que tu tens dificuldade na produção agrícola, o senhor feudal vai passar a explorar cada vez mais o seu trabalhador, que vai se revoltar e vai fugir do feudo para a cidade. Claro que a condição de um trabalhador num feudo, de um servo num feudo, é tanto quanto miserável na cidade. É difícil ter uma inclusão, mas como a atividade mercantil era, de certa forma, muito desenvolvida, principalmente no século XIV e XV, muito servo fugiu do feudo e foi para a cidade. E vale destacar também que esse desenvolvimento mercantil fez surgir as corporações de ofício, as guildas, que eram associações para verificar o valor do produto, para verificar a qualidade, para regular a atividade mercantil. Eram associações de artesãos, eram associações de jornaleiros, eram associações de comerciantes, as corporações de ofício e as guildas. Mas também é de destacar nesse contexto que
mesmo a reabertura do mar Mediterrâneo para o comércio, o desenvolvimento da burguesia, o surgimento e o desenvolvimento dos burgos, tu tens privilégios econômicos das cidades italianas. Gênova, Veneza, Florença eram ricos centros comerciais naquele período. E essa exclusividade, esse monopólio das cidades italianas no mar Mediterrâneo fez com que em outras regiões da Europa surgissem projetos de navegação para encontrar uma nova rota para o Oriente. E é justamente nesse contexto que nós vamos ter a expansão marítimo-comercial da Europa. Observem que no século XI nós temos as cruzadas, que reabriu o mar Mediterrâneo para o comércio, que fez surgir as cidades e as atividades comerciais na Europa. Junto a isso tu tens a burguesia, que é a classe econômica vinculada ao comércio. Tu tens um crescimento demográfico. Depois tens a peste negra, que é considerado pela igreja inclusive uma maldição para os pecadores. Só que essa atividade mercantil, esse crescimento econômico da Europa fez com que tu tens um privilégio, um enriquecimento das cidades italianas. Não é à toa e não é por acaso que o Renascimento, que é a atividade, que é um movimento artístico, cultural, científico vinculado à burguesia, surgiu na Itália, nas cidades italianas. Porque tu tens uma rica burguesia vinculado ao comércio do mar Mediterrâneo. Vai ser justamente no século XV e principalmente XVI que o movimento renascentista vai se expandir para outras regiões da Europa. Enquanto isso, o comportamento da igreja é completamente contraditório a esse crescimento econômico. Porque ao mesmo tempo que ela condena a usura, prega a teoria do justo preço, ela vende indulgência. Ela vende relíquias sagradas sem nenhum fundamento na Europa. Os princípios da burguesia, que é a classe econômica que está surgindo com força na Europa, vão se chocar com os princípios da igreja. E aí nós temos os pré-reformadores, que vão dar origem às religiões protestantes do século XVI. Vale destacar que os hereges, aqueles que eram não necessariamente contra a igreja, mas aqueles que não compactuavam com os princípios da igreja católica, já existiam na Europa, no mínimo desde o surgimento das cruzadas. Não é à toa que em 1231 é criado o Tribunal do Santo Ofício, para julgar e condenar e matar os hereges. Ora, se surge um tribunal da Inquisição para cuidar dos hereges, é porque tem hereges no século XIII. Quer dizer, é um movimento que é um contexto histórico que vai se desenvolver, que vai ter suas origens, do meu ponto de vista, nas cruzadas, que vai fazer com que ressurja as atividades mercantis, a liberação do mar Mediterrâneo para o comércio, o surgimento das cidades, da burguesia, os princípios da igreja vão ser contestados com mais força. Nós temos os pré-reformadores, nós temos as religiões protestantes surgindo no século XVI, e nós temos, vinculado a isso, o surgimento dos estados nacionais modernos. A França, a Inglaterra, Portugal e Espanha são criados num contexto de guerra de reconquista. Né? Tudo isso é muito importante. Isso sem falar, sem mencionar, até porque nós estamos num bate-papo, numa conversa, isso sem falar nas questões filosóficas do São Tomás de Aquino, do Santo Agostinho, da escolástica,
do teocentrismo que se tinha muito forte durante a Idade Média na Europa Ocidental. É um período de transformações, que vai ser a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, e são transformações em diversas áreas, em diversos campos, do ponto de vista social, com o surgimento da burguesia, do ponto de vista político, com o surgimento dos Estados Nacionais modernos e do absolutismo monárquico, do ponto de vista religioso, com o surgimento de religiões que eram protestantes, que não tinham ainda, a reforma era do ponto de vista católico, e depois que ele veio se tornar protestante. Do ponto de vista científico, artístico, cultural, com o Renascimento, é um período de transformações, certo? Mas é importante nós vincularmos que a crise do sistema feudal tem relações com as cruzadas, a reabertura do mar Mediterrâneo para o comércio, o surgimento da burguesia, a grande crise do século XIV, e justamente nesse mesmo contexto vai surgindo esses movimentos de contestação, essas transformações. Isso sem falar na Guerra dos 100 Anos, na Guerra de Reconquista, que são importantes porque, por exemplo, a Guerra dos 100 Anos vai marcar o fortalecimento das monarquias nacionais na França e na Inglaterra. Depois da Guerra dos 100 Anos, no caso da Inglaterra, tem a Guerra das Duas Rosas, que vai até 1485. O dos Yorks e dos Lancaster sai a dinastia dos Tudors. Das guerras de reconquista vão surgir reinos católicos na Península Ibérica. Navarra, Leão, Castela e Aragão, depois o Condado Portucalense, que é Portugal e Espanha, são os reinos católicos. É um período de transformações e fascinante para os amantes da história. Um abraço.